Então a gente está dentro da série, pode colocar a imagem da série para nós, a série Imagens, Verbos e Filigranas. E a gente vem trabalhando alguns verbos ao longo das últimas semanas, buscando compreender da maneira bíblica esses verbos, a maneira como Deus os conjuga e como isso afeta o imaginário cristão brasileiro. Então, nas primeiras semanas nós ministramos aqui sobre o verbo orar, depois trabalhamos o verbo julgar, na última semana trabalhamos o verbo escandalizar, e hoje pela manhã o pastor Gustavo ministrou sobre o verbo servir. Amém, irmãos? Então uma mensagem maravilhosa, vai estar disponível também nas nossas redes, lá no nosso canal no YouTube, mensagem com o tema servir, e foi fantástico. Recomendo fortemente que depois, provavelmente amanhã já vai estar disponível, que você assista e medite. E agora à noite eu vou estar tocando no quinto verbo dessa série, e o verbo dessa noite é o verbo amar. Repete comigo, amar. Maravilha, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, nós vamos ler do verso 9 ao 21, e nós temos por costume, a primeira leitura, a gente ficar de pé. Então eu gostaria de te convidar para esse primeiro ato de leitura das Escrituras, para que todos estejam de pé. Amém. Então, Romanos capítulo 12, eu vou estar lendo na tradução NVI, e no telão também é a versão que você vai encontrar lá. Então, se você tiver com alguma outra versão aí na sua Bíblia e perceber alguma distinção, já está avisado. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 21. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua boa palavra, pela oportunidade de nós juntos aqui como igreja, Senhor, meditar em mais uma porção das tuas escrituras, e nós te pedimos pela graça, pela sabedoria do teu Santo Espírito, para que nós possamos conhecer a tua vontade, a tua instrução, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nós cremos para o compartilhamento do pão da vida, nós cremos, Senhor, para um convencimento que ele tem origem no Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, Pai, que haja atenção, que não haja distração, e que o nosso coração seja capturado pela tua presença uma vez mais nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar aí o seu lugar. Amém. Bom, irmãos, é importante, como a gente tem o costume de fazer, contextualizar. Paulo escreve aqui para Roma, para a igreja de Cristo em Roma. E evidentemente há um contexto pelo qual ele foi motivado a escrever essa carta. Nessa série, nós trabalhamos até texto por texto, Romanos capítulo 14, justamente para falar sobre o verbo escandalizar. Então eu vou trazer algumas ponderações que eu trouxe na última mensagem, e que também no mês de janeiro, em uma outra série, nós também trabalhamos um pouquinho o contexto de Romanos, falando de Romanos 16.
Basicamente, Paulo é motivado a escrever essa carta porque a igreja de Roma estava num momento de, vamos chamar de conflito, um momento de tensão. Aqueles judeus agora cristianizados, ou seja, judeus que haviam se convertido à fé cristã e que estavam espalhados ali pelas regiões, porque haviam sido expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Com a morte do imperador Cláudio, eles agora, esse decreto ele caduca e eles retornam para Roma. E ao chegar em Roma, eles encontram uma igreja remanescente, né? A fé cristã ali sendo anunciada, só que por lideranças ou por toda uma estruturação composta de gentios, ou seja, pessoas que não eram judeus. Então, a igreja cristã, logo ali em Atos a gente percebe isso, majoritariamente, no primeiro momento, ela era de judeus cristianizados. E era muito natural que muitos desses judeus tivessem algumas resistências, porque por questões étnicas e culturais, eles ainda observavam algumas práticas, alguns ritos dentro da cultura judaica. Então, quando eles retornam para Roma, eles se deparam agora com uma igreja composta de pessoas que não eram da aliança de Israel, que não eram judeus. Então, eles tinham algumas práticas distintas. É possível perceber por alguns relatos históricos que essa igreja composta de gentios, de pessoas não aliançadas com Israel, eram pessoas que sofriam perseguição, tanto de judeus ortodoxos à época, como também desses judeus cristianizados. Então, Paulo vai dedicar Romanos capítulo 1 ao capítulo 11 para buscar uma espécie de equalização, para buscar apaziguar os ânimos. Do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo ele vai buscar uma harmonia para que tanto judeus cristianizados quanto gentios cristianizados pudessem entender que agora eles eram um só povo. Amém, irmãos? Então, do capítulo 12 até o final da carta, é possível perceber que Paulo vai trazer situações práticas. Domingo passado falamos sobre Romanos 14, que envolvia a observação da guarda de dias, comidas consagradas, uso de bebida. Paulo vai trazer ali uma espécie de equilíbrio, porque estava havendo um grande choque da tradição dos judeus cristianizados com aqueles que não tinham as mesmas tradições. Então, basicamente, o que se tinha aqui era um momento de tensão. Você tinha ali uma perseguição dos próprios romanos, né, do próprio Império Romano com aqueles que professavam a fé em Cristo. Você tinha uma tensão e uma perseguição de judeus cristianizados em relação a gentios cristianizados. Você tinha uma perseguição e uma pressão dos gentios cristianizados em relação aos judeus cristianizados, por conta de algumas práticas do judaísmo que os gentios já não enxergavam que era mais necessária. Então você tinha todo um contexto de conflito. Paulo vai se dedicar nessa carta para trazer uma ênfase de que agora nós estamos em Cristo. E como estamos em Cristo, nós somos um novo povo, nós somos um só em Cristo Jesus. Então, nasce agora uma nova humanidade. E essa nova humanidade é a partir da fé centrada em Jesus Cristo. Paulo vai temperar o discurso dele, demonstrando que existe uma boa tradição dentro da fé judaica, para quem é judeu, que sim, poderia ser observado por questões étnicas, culturais, mas que não tinham mais impacto de salvação. Amém, meus irmãos? Então, Paulo basicamente traz uma espécie de orientação para, olha, você que é judeu e cultivava a celebração de algumas festas, por conta da história da sua família, da história do seu povo, por questões étnicas, justificativas culturais, não há problema que você continue celebrando, desde que você não trate isso como elemento necessário para ser salvo em Cristo. Amém, irmãos? E da mesma maneira ele orientava os gentios, olha, não julgue, porque havia também uma pressão no sentido de que foram os judeus quem mataram aquele que veio para os judeus, que era Cristo Jesus. Então era todo esse cenário de muita tensão. Com isso, irmãos, Romanos capítulo 2 ganha um lugar de destaque em todo esse momento de reorganização. Se a gente pudesse fazer uma vista panorâmica, né, de Romanos capítulo 12, nós não lemos aí os 8 primeiros versículos, mas é um texto muito conhecido, onde Paulo vai rogar pelas misericórdias de Deus, que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, né? Ou seja, existe algo que nós devemos fazer, e esse é o nosso culto racional, sacrificar os nossos corpos. Vai falar também sobre renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o conhecimento da vontade de Deus não é causa da nossa espiritualidade, é efeito da nossa espiritualidade, amém? É uma das consequências mais sublimes de buscar ao Senhor, de nos sacrificar em favor do Senhor. É uma dos efeitos mais lindos daqueles que buscam alinhar a sua mente com o Senhor, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém, meus irmãos?
Aí ele vai seguir e vai começar a falar sobre a operação da fé e dos dons dentro da igreja. Paulo vai dizer, olha assim, uma boa medida de fé foi repartida para cada um de vocês, para cada um. Aí ele vai falar sobre dons que foram disponibilizados e vai falar da importância desses dons serem compartilhados. Paulo ainda, antes de começar a falar explicitamente sobre amor, ele vai falar sobre termos uma visão sóbria acerca de nós mesmos, certo? Sobre a gente não se colocar em posições elevadas, além daquilo que nós fomos criados para ser e fazer, e também não diminuir os demais. E aí, ele começa a falar sobre o amor. Amém? E é interessante porque a escolha das palavras de Paulo nos ensina muito sobre essa complexidade do que é o conceito de amor. E eu não quero aqui nessa mensagem tentar estabelecer ou apresentar para vocês uma definição fechada do que é o amor. Eu vejo que muita gente tenta fazer isso e eu acho que de alguma maneira nós sempre vamos falhar. Então alguns, dentro de filosofias mais modernas, vão dizer que o amor é um sentimento, ou o amor é um status emocional. Outros vão dizer que amor é uma atitude, não é assim? O amor é uma atitude. Amor, ele não pressupõe um sentimento, mas sim atos. Outros vão olhar para o amor, a manifestação do amor, em conjunção com a verdade. Então, o verdadeiro amor, ele é uma expressão da verdade plena e envolve a gnose, envolve o conhecimento do ser humano. Outros vão trazer um elemento mais teológico e dizer que o amor só pode ser definido a partir do conhecimento de Deus, porque Deus é amor, não é? Então, é complexo, pelo menos eu penso, para a nossa mente humana, para as nossas limitações, para o nosso ângulo de vida, a gente conseguir definir a complexidade do que é esse conceito tão belo, tão amplo, tão misterioso quanto o amor. O que nós vamos, sem dúvida, perceber é que tanto em 1 Coríntios capítulo 13, que é um capítulo muito conhecido sobre o amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não se ensoberbece, não se ufana, não leva em conta os próprios interesses. Como nesse texto de Romanos 12, é possível perceber que Paulo valoriza a questão sentimental, Paulo destaca expressões do amor enquanto ações e situações de reatividade, amém? Paulo, ele vai trazer o conceito de bem e mal muito próximo do que é amor e do que não é amor. E Paulo vai deixar muito claro que existem proibições de Deus para nós, para que isso não venha ferir o mandamento do amor. Dentre elas, e talvez ganhe mais destaque, eu já quero deixar aqui de maneira introdutória, é justamente a vingança. Então existe ali uma questão explícita da parte de Paulo, demonstrando que a vingança, ou seja, perpetuar o ciclo do mal, isso é o anti-amor, é o contrário do que é amor. Amém? Então esse texto ele é desafiador, sem dúvida. Por quê? Porque todos nós estamos nos aperfeiçoando na prática da fé cristã, e isso significa que nós estamos aprendendo sobre o que é amor e aprendendo o que é amar o próximo. Esse texto, ele serve tanto como uma mensagem de instrução, mas ele também serve como um espelho para que nós possamos nos examinar. Glória a Deus, meus irmãos. Então é muito natural que, nós vamos agora ler texto a texto aqui, é muito natural que ao ler cada uma desses versículos, que você entre em profunda reflexão sobre a sua prática ou não prática do amor, né? Então eu já quero antecipar aqui, para que você não se sinta condenado em nenhum momento. Amém, meus irmãos? Que o alvo aqui não é condenar, todos nós temos imperfeições, todos nós temos dificuldades nessa missão tão bela e tão difícil, que é de amar o próximo, especialmente aqueles que estão próximos demais. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler novamente. O verso 9 diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apegue-se o que é bom. Olha só que interessante isso aqui. Quando Paulo ele escolhe as palavras, né, inspirado pelo Espírito, ele vai dizer assim: olha, o amor deve ser, diga, sincero. Em algumas versões vai dizer não fingido. O amor, para que ele seja verdadeiramente amor, ele não pode atuar por fingimento. Ele não pode ser um amor hipócrita. Ele não pode ser um amor carregado de máscaras. Ele deve ser verdadeiro, ele deve ser autêntico. E aí ele vai vincular com duas expressões muito fortes: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bem. Quando nós vamos analisar um pouquinho o vocabulário no grego, essa palavra odiar aqui, odeiem o que é mal, é uma palavra no grego que é a palavra escolhida nos registros em grego, que tem a maior intensidade de contrariedade acerca de uma coisa. Então Paulo utiliza essa expressão para demonstrar o quanto que é necessário que o amor seja, presta atenção, intolerante com o mal. Para que o amor seja sincero e não fingido, o amor verdadeiro, ele não acomoda, ele não dialoga com o que é mal.
É necessário para que o amor seja verdadeiro e não fingido, que ele, diante do mal, ele se oponha profundamente, veementemente. Glória a Deus, meus irmãos. Para que o amor componha essa coerência de expressão e de atitude, e também de sentimento, é necessário que diante do mal, aquele que diz que ama, se posicione de maneira contrária. Da mesma maneira, a palavra que ele vai utilizar para falar sobre apeguem-se ao que é bem, é uma palavra que carrega muita intensidade sobre ser atraído por algo. É a palavra utilizada para falar sobre aliança com algo. Paulo está pintando um quadro aqui, e dizendo, olha, o amor genuíno, o amor que vai ser, vamos dizer assim, a cola das relações de vocês, judeus cristianizados, gentios cristianizados, vocês que agora eram do exército romano e se converteram, todos vocês, para que vocês consigam caminhar aqui em conjunto, vocês vão precisar de um amor verdadeiro. E esse amor não pode ser fingido, ele tem que ser honesto, ele tem que ser sincero. Agora presta atenção, esse amor sincero, diante das situações, ele vai ser experimentado. Ele vai ser possível de ser percebido. Então é o seguinte, para que esse amor que você diz que é sincero, ou essa expressão sua, eu amo, seja verdadeira, nós vamos perceber como que você lida com situações que são más. E nós vamos perceber o apego, a aliança que você tem com aquilo que é o bem. Quem está entendendo, diga amém. Então percebe que para que o amor que nós chamamos de amor seja de fato coerente de Cristo, ele tem por necessidade ser intolerante com o mal. Não é intolerante com a discórdia, é intolerante com o que é mal. Agora Paulo vai começar a trabalhar esse conceito de mal, e nós vamos perceber que ele vai falar tanto sobre odiar o que é mal, como também não pagar o mal com o mal, como também no final ele vai dizer assim, não se deixem vencer pelo mal, e vai falar também do mal ser vencido. Sim ou não? Então Paulo vai trilhando para nós, e trazendo situações que, convenhamos, são muito práticas. Todos nós testemunhamos situações que são más. Todos nós, infelizmente, na nossa nação, testemunhamos decisões que são injustas, não é mesmo? Por vezes a sensação de impunidade, por vezes a sensação de que o mal está prosperando, não é mesmo? Quantas vezes você já não se questionou que determinada injustiça de repente veio a causar um mal, debilitou uma pessoa, ceifou a vida de uma pessoa, quebrou uma pessoa, gerou um mal numa pessoa que estava agindo de maneira justa, e aquilo gera em nós uma revolta, porque aquilo que é injusto parece que prevaleceu. Quantos de nós já não nos questionamos, Senhor, por que é que pessoas tão ruins continuam vivas e pessoas tão boas foram levadas? Quem está comigo aqui? Essas perguntas, não é que Paulo está criando um postulado para responder todas elas de uma vez só, mas ele está demonstrando para nós que diante do mal existe algo que é exigido de nós para que a coerência do amor permaneça. Paulo não quer dizer que não existe algo que não deva ser feito com o que é mal. E nós vamos chegar lá, eu creio. Porque Romanos 13 vai dizer que o mal deve ser punido. E parece até meio ambíguo da parte de Paulo. Peraí, Paulo. Você diz para a gente não pagar o mal com o mal. Você diz para a gente odiar o que é mal. E não pagar o mal com o mal, eu entendo que não deve haver retribuição particular em relação ao mal praticado a mim. Mas agora em Romanos 13 você fala de um mal que vai ser punido, que vai ser castigado. É interessante a gente colocar dessa maneira, mas dentro do ensino do que é o verbo amar, ele caminha junto com outro verbo, que talvez não seja o holofote do dia, que é o verbo castigar. Amém? E para você que sempre se acostumou a utilizar a expressão, quase que em tom de assombro e ameaça com crianças menores, Deus castiga. Amém, irmãos? Existe um castigo de Deus. E esse castigo, ele tem como alvo, ele tem como ênfase o mal. No próprio texto que nós lemos aqui, Deus se coloca à frente, no que diz respeito à ira. A vingança pertence ao Senhor. Então, vamos colocar isso aqui na prateleira por enquanto. Existe algo no que diz respeito ao mal que nós testemunhamos, e algo vai ser feito com ele. E eu diria que, sim, a nível de juízo final, o mal será julgado de uma vez por todas. Mas Paulo traz para nós o ensejo de que existe também algo que Deus está fazendo com o mal no tempo presente. Talvez não nas medidas que nós imaginávamos, e certamente não de maneira última, porque isso acontecerá no grande dia quando Jesus voltar. Mas existe sim uma punição contra o mal, que é ação divina nos dias atuais.
A questão aqui é não perder de vista que uma coisa é o compromisso individual da minha fé, da minha decisão de amar, e outra coisa é a vingança de Deus, o castigo que Deus coloca, estabelece a partir do mal que foi testemunhado. Quem está comigo até aqui, diga amém. Estamos só pontuando as questões. Então o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, graças a Deus. Coloca para a gente no verso 10 agora. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Repete comigo, amor fraternal. Preferindo dar honra aos outros mais do que vocês. Se na primeira sessão aqui do verso 9, a gente percebe que o alvo é falar sobre um amor sem fingimento. E um amor sem fingimento exige coerência. Ou seja, o amor verdadeiro vai alimentar em mim um ódio contra o que é mal. Ficou claro isso aqui? E o amor verdadeiro vai gerar uma espécie de atração com o que é o bem. E aqui não está falando sobre algo que atinge seus próprios interesses. Mas sim, vamos trazer aqui a cena que Jesus trouxe em forma parabólica, cerca da parábola do bom samaritano. Ele pegou aquela figura que os judeus tratavam como escória da sociedade, certo? Tratavam como malditos, contaminados, e pega justamente esse, e esse teve um impulso de fazer o bem, para aquele cidadão que estava praticamente morto, fedendo, e ele pratica hospitalidade, ele cuida daquele homem. Jesus está tentando trazer isso para nós, essa dinâmica do amor, que não visa os próprios interesses, é uma dinâmica de amor, onde eu olho para o bem, e esse bem é o bem que é promovido, é o bem que eu olho, que gera um bem na sociedade, que pode ser com alguém que eu conheço ou não conheça. É o apego pelo bem, é o apego pela justiça, e a contrariedade ao que é mal. Amém? De tempos em tempos saem algumas, como chama, gente? Não é pesquisa? Experimento social. Alguns experimentos sociais. Não sei se você já assistiu isso. E nesses experimentos sociais, isso no YouTube tem aos montes, eles criam alguma cena, né? E para observar como que as pessoas reagem. Muito do efeito de manada, ele é descrito a partir de experimentos sociais. Então, por exemplo, tem um experimento social onde eles simulam uma criança sendo raptada. Simulam. Um rapaz chega, vê a criança, pega pelo braço e leva, em um ambiente público. E aí as câmeras ficam observando qual é a reação das pessoas. E até que um se levante, o primeiro se levanta, quando o primeiro faz alguma coisa, os demais então assumem um comportamento. Mas se ninguém se aventura em interromper a cena, todos os demais também seguem a sua vida, como quem diz, não é comigo, ou não é meu filho. Certo? Outro experimento social, interessantíssimo. O rapaz pega e joga, ele está fingindo, né? Mas ele joga um líquido sobre ele como se fosse gasolina, e risca um fósforo como se ele fosse se incendiar. E é interessantíssimo nesse experimento, porque muitos passam pela cena e não fazem nada. O que eu quero dizer aqui é esse apego ao bem. Se nós estamos aqui em uma igreja, professando a fé cristã, celebrando ao Senhor, nós cantamos músicas belíssimas, sobre quão sublime Ele é, não é? Sobre quão maravilhoso Ele é. Dentro da mesma canção, falamos sobre a volta de Jesus. Olha que espetáculo isso. Saímos daqui, de volta para as nossas casas, alimentados, na certeza de que Ele nos ama. E qual é a marca daquele que é amado por Deus? Amar o próximo. E como é que nós testemunhamos esse amor? Nas diversas situações do dia a dia, onde nós somos espremidos, onde nós somos contrariados, e onde nós testemunhamos um mal e um bem. Um mal acontecendo, e talvez o seu primeiro pensamento, e cada vez mais é isso que acontece, pelo menos a nível de Brasil, se não está invadindo os meus interesses, eu não quero problema para mim. Se não é um bem que gera um favor a meu respeito, então eu não vejo por que gastar energia em algo que não vai me atingir positivamente. Quem está me entendendo? E isso parece o status quo, isso parece o convencional dos dias atuais. Cada dia mais é isso. É evidente que existem circunstâncias que são lastimáveis. Não sei se você se lembra, mas tem alguns anos, acho que tem mais de uma década isso. Daquele senhor que era um morador de rua, e que lá na Praça da Sé, se eu não me engano, acho que foi em São Paulo, e havia um bandido que estava segurando uma mulher, refém, e estava todo mundo lá, e ele então ele parte para cima
daquele rapaz. A mulher é salva, mas ele é alvejado, ele morre. Não é mesmo? Então, por vezes, os nossos cálculos são de autoproteção. Eu entendo isso. A gente vive numa sociedade caída, a gente vive num país onde a criminalidade é alta. E antes de pensar em agir, geralmente a gente faz um cálculo de sobrevivência. Concorda comigo ou não, irmãos? E eu não o julgo nesse sentido. Eu também sou ser humano, eu também sou brasileiro. Eu entendo que esse cálculo faz parte. A questão é que nós devemos assumir que nós fazemos esse cálculo mental de sobrevivência. Mas nós temos que lembrar que nós somos de Cristo. E justamente nessas situações onde nós calculamos esses valores, é que nós devemos questionar o quão apegado ao bem nós somos. Paulo está trazendo uma espécie de ultimato. A nossa contrariedade ao que é mal, e isso exigindo de nós alguma ação, e o nosso apego ao bem é uma sinalização se de fato o amor que nós cultivamos é de fato o amor verdadeiro. O amor não fingido, ele não dá espaço para o que é mal. O amor não fingido, o amor sincero, ele é apegado ao bem. Ainda que o retorno dessa ação não haja mérito, não haja reconhecimento, não haja nem gratidão, mas ainda assim valeu a pena. Quem está me entendendo, diga amém. Quando chega no verso 10, a ênfase aqui é no amor fraternal. Diga mais uma vez, amor fraternal. Então, dentro desse escopo do que é amar, Paulo faz questão de deixar claro que o amor fraternal, a ideia aqui que ele utiliza é de falar sobre a prática do amor no ambiente familiar. Não é? É muito comum a gente levantar alguns conceitos no grego que são derivados da mesma conceituação do que é amor. Então, o mais utilizado é a expressão agapau, ou ágape, não é mesmo? A ágape, que seria esse amor, muitas vezes as pessoas colocam como o amor de Deus. Só que, quando a gente vai analisar os textos bíblicos, agapau é utilizado em diversos contextos, não apenas do amor de Deus para nós, amém, irmãos? Mas em outros contextos. A questão é que, buscando trazer uma exemplificação das manifestações do amor, no grego a gente vai ver algumas outras palavras que estão vinculadas a expressões de amor, mas em contextos distintos. A gente vai utilizar, por exemplo, o grego vai utilizar a expressão phileo, ou philéu, ou a expressão storge, que são de contextos de família e de amizade. Em outro contexto, mais de desejos sexuais, vai ter o eros, da onde deriva a palavra erótico, o amor, eros, o amor erótico. A questão aqui central para nós é que Paulo está pontuando algo, para que nós possamos viver em comunidade, para que a gente possa cultivar uma coerência na expressão do verbo amar, é necessário que a gente conceba um ritmo de família. Um ritmo de família. Lembra que Paulo está dialogando e escrevendo uma carta para pessoas que estavam em profundo conflito e profunda tensão, amém, irmãos? Com pessoas que não estavam se bicando no que diz respeito ao desenvolvimento da igreja de Cristo. Falavam em nome de Cristo, mas estavam lá se bicando o tempo todo. E Paulo vai trazer, vamos dizer assim, espécie de tempero sobre o amor fraternal. E aí ele vai começar com uma expressão fortíssima falando sobre dar honra aos outros. Dar honra aos outros. Paulo está enfatizando a característica familiar da igreja. A igreja, irmãos, ela deve ser um abraço que muitos não tiveram. Aqueles que estão em Cristo, eles têm por compromisso com a fé cristã, e justamente por conta desse compromisso, eles são habilitados com o amor de Cristo. É em nós que as pessoas vão entender e interpretar o que é esperança. Quando Paulo traz o elemento do amor fraternal, o que você pressupõe de uma família minimamente equilibrada e estável? Acolhimento, abraço, sim ou não? Não julgamento. A família no conceito bíblico estável, harmônico, a gente pensa que ali é um local de segurança. É um local onde você pode ser você mesmo. E Paulo está conferindo dentro dessa conjugação do verbo amar, esse tipo de questão. Cultive o amor fraternal. Deem honra aos outros, mais do que a vocês mesmos. Então nós, como aqueles que conjugam o verbo amar, precisamos compreender, é responsabilidade nossa. Seu abraço que muitos não tiveram, não é? Seu braço estendido que muitos não receberam. Muitas e muitas pessoas vão descobrir o que é amor, ou vão descobrir o que é paternidade, dentro da igreja. Não apenas dessa igreja, mas dentro da igreja. Muitos que não tiveram referência de paternidade ou de maternidade, muitos que foram abandonados, machucados, traumatizados, abusados, assediados.
e se deparam com o amor de Deus, e com muita resistência se permitem ser amados, começam um processo de ressignificação, de redefinição da vida, porque são introduzidos em uma dimensão de amor que eles não conheciam. É ou não é, irmãos? Muitos aqui que talvez entraram aqui na igreja, e se você pudesse nomear uma característica sua mesmo, você diria rancoroso, pega o ranço fácil. E aí você vai aprendendo que Jesus tinha todos os contextos específicos para justificar um rancor enorme com a gente. E aí a gente aprende com Cristo sobre perdão. E aí a gente começa a redefinir no nosso coração e na nossa mente o que é dar a outra face, o que é caminhar uma outra milha. Caminhar com Cristo, irmãos, não significa apenas você ter agora algo para escrever no campo religioso da sua vida. Caminhar com Cristo significa uma profunda transformação do seu interior. É um abalo no seu sistema de valores. É uma explosão na sua maneira de ver a vida, de ver a si mesmo, de ver o próximo, de ver a sociedade. Estar em Cristo significa uma nova abordagem diante do que é mal, uma nova abordagem diante do que é o bem. Estar em Cristo, irmãos, não significa apenas uma conduta religiosa. A gente vive em um período, eu tratei disso com a classe de treinamento ministerial. Existe um conceito que muito provavelmente você vai começar a ouvir muito no Brasil nesses dias, chamado cristianismo cultural. Recentemente, um ateu chamado Richard Dawkins, ele continua ateu, mas ele disse da seguinte maneira: olha, eu reconheço o cristianismo cultural, ou seja, as bases da fé cristã, judaico-cristã, elas quem reformularam o Ocidente. Ele falou, então, olhando para essa questão, eu me vejo como um cristão cultural. Olha que desgraça, irmão, amém? Eu não creio em Cristo e não creio na morte e ressurreição dele, mas eu reconheço, eu usufruo do bem que a proposta de fé cristã provocou na sociedade. Então eu me vejo como um cristão cultural. E a bem da verdade eu diria que hoje é um dos maiores inimigos da fé verdadeira, do amor sincero na igreja brasileira. E obviamente eu não tenho a experiência de um senhor de 70 anos para falar isso, mas numa análise mínima da minha parte, tentando trazer bom alimento para vocês, comunidade que Deus me confiou. Eu diria que é um dos maiores enfrentamentos. O que é o cristianismo cultural? É uma espécie de aceitação filosófica da mensagem do evangelho. Não existe mudança, não existe arrependimento, não existe confronto, não existe reconhecimento de que os bens dessa vida em nada se comparam com o bem maior da presença. Cristo é apenas um trampolim para o sucesso. Ir para a igreja é apenas um ambiente de negócio para que eu possa ser promovido na vida. Então Cristo deixa de ser o fim, entende? E passa a ser o meio para que eu obtenha o fim. E qual é o fim que eu desejo? As minhas conquistas pessoais, a minha prosperidade, o meu enriquecimento, a minha fama, a minha popularidade. Isso é o cristianismo cultural. Onde Cristo sai da centralidade e agora ele está na periferia da vida. Ele é apenas um instrumento, ele é alguém que eu uso para obter o que eu quero. Quem está entendendo? E isso cria um cenário de teatro. Nós estamos, no sentido brasileiro, teatralizando a fé cristã. Reduzindo Cristo a um personagem que me gera benefícios. Trabalhando por ilusões, com discursos carregados de afeto, mas sem uma mensagem central do evangelho. Cristo Jesus nos abala, irmão, de dentro para fora. Cristo Jesus faz com que a gente enxergue que o problema central das nossas vidas, não é uma questão política, não é uma questão econômica, não é uma questão material. O problema central é o pecado. Amém, irmãos? E Cristo traz a solução para o pecado. Quando falamos sobre amor, irmãos, dentro do cristianismo cultural, o amor é um teatro. Dentro do cristianismo cultural, dessa ideia apenas de usar a Cristo como meio para um fim, sem arrependimento, sem transformação, amor é apenas uma dramatização. Amor é apenas uma profunda aceitação mútua de quem concorda com o meu discurso. Isso é perigoso. A fé cristã genuína, irmãos, ela não teatraliza. Ela é verdadeira, ela é genuína, ela se opõe ao que é mal, ela se opõe ao uso da figura de Cristo como um meio para um fim. Você está aqui ou foi embora? É um amor não fingido. E é esse amor que faz com que eu sente nos bancos de uma igreja e eu não fique contente em apenas ir para receber para mim ir embora. É um amor que é provocativo, ele me leva a olhar para o lado, ele me leva a olhar para o próximo, ele me leva a ter consideração pelas pessoas ao meu redor.
Ele me leva a ter consideração pela cidade que eu estou inserido, pelo bairro que eu estou inserido, pelo ambiente de trabalho, pelas pessoas que passam pela minha frente. Eu não estou dizendo que não existam circunstâncias de realização pessoal, é claro que existe. E não estou dizendo que seja errado você celebrar situações de realização pessoal. Amém, meus irmãos? Nenhum problema nisso, faz parte da experiência da vida. Ano passado nós tratamos na série Extraordinária, Fé Ordinária, situações que promovem felicidade para nós. Existem circunstâncias, o florescimento dos filhos, o casamento ajustado, o seu bom resultado no trabalho, são elementos de felicidade. No entanto, todos eles são instáveis. Todos eles são instáveis. Apenas o Senhor é estável. Apenas a presença do Senhor que é suficiente para a nossa existência. Apenas a presença dEle é que de fato proporciona para nós o que nós podemos chamar de uma alegria estável. No entanto, essas outras experiências também promovem felicidade. Amém, irmãos? Pode anular isso, são experiências positivas. E nós devemos celebrar. E nós devemos reconhecer. E nós devemos desfrutar dessas situações, das conquistas, das batalhas, dos diplomas, das promoções, amém? No entanto, nós não podemos centrar a fé nessas questões. Quando nós colocamos a fé apenas nas realizações pessoais, nas conquistas pessoais, nós passamos da fé genuína e do amor genuíno para um cristianismo cultural, onde eu apenas acoplo um estilo, eu acoplo uma aceitação coletiva. Quem está entendendo, diga amém. Não. O compromisso da igreja não é de vir aos domingos, ouvir a mensagem e ir embora para sua casa, como se você pensasse só em você para abastecer a sua área religiosa. Eu já vi pessoas colocando dessa maneira: olha, se você quer crescer na vida, você precisa despertar a área financeira, a área do network e a área religiosa. Tem uma igreja para congregar, para que você seja uma pessoa de sucesso. Percebe o discurso? Então, a área espiritual é o quê? É um componente para que eu obtenha o sucesso da vida. Isso é sorrateiro, isso é mal. Isso reduz Cristo a uma espécie de área da vida a ser ajustada, para que então eu possa vir a ter realização pessoal, profissional, etc. Isso é terrível. Isso desfigura a mensagem. Isso diminui o sacrifício de Cristo, irmãos. Cristo Jesus é suficiente, Ele é tudo. E se a nossa ótica não for afetada a partir desse tudo que Ele é, as demais coisas ficarão desajustadas. Gustavo citou Agostinho pela manhã, eu vou citar novamente. Agostinho fala sobre ordenar os nossos amores. Ele vai dizer da seguinte maneira, num dos textos em Confissões: não há problema nenhum em você amar a sua família. Não há problema nenhum em você amar o seu filho. Não há problema nenhum em você amar o seu trabalho. São amores legítimos e válidos. Só que eles não podem estar acima do seu amor ao Senhor. Se o amor ao Senhor não for sua primeira resposta diante do amor que Ele tem por você, todos os demais amores estarão desordenados. Amém, irmãos? Seguindo. Verso 11. Nunca falte vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 12. Vou conectar. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Deixa esse texto aí na tela. Porque agora percebe que existem alguns conceitos que eles extrapolam algumas questões, vamos dizer assim, práticas do dia a dia. Que ele vai falar sobre esperança. Biblicamente falando, quando falamos sobre esperança, a gente está falando da volta de Jesus Cristo. Amém? Dessa bendita esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Repete comigo: esperança, tribulação e oração. Amém? Então, são conceitos aqui importantes para nós. Aqui, se no verso 10 ele fala sobre um amor de família, que envolve esse ambiente fraternal, de acolhimento, de zelo mútuo, etc. Agora ele vai trazer algo que está vinculado ao nosso pacto, o que o pastor Jonas Madureira vai chamar de amor pactual. Então nós temos aqui um amor pactual. E nesse amor pactual, a gente precisa entender que quem sustenta e dá graça e dá potência para que cada uma dessas expressões seja possível é a graça do Senhor. Sem a graça do Senhor, nós não conseguimos ter esperança nessa vida, sim ou não, irmãos? O mais natural para nós aqui na experiência humana é o quê? Absolutizar um momento que a gente está passando. Geralmente o nosso desespero está vinculado a um desajuste do momento. Nós temos dificuldade de olhar a cena toda. Nós temos dificuldade de enxergar a vida de maneira panorâmica, de onde o Senhor te tirou e onde Ele te colocou, de como você estava quando você foi encontrado.
E ainda indo um pouco mais além no panorama da humanidade, do pecado herdado de Adão, da maldição herdada por Adão. E dentro dessa grande história da humanidade, nós estávamos como pecadores, inimigos de Deus por conta do pecado de Adão. Mas nesse panorama da história, Cristo foi enviado. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Ele assumiu a nossa condenação, ele se fez réu no nosso lugar. Ele quebrou toda a maldição. Hoje nós somos abençoados, aceitos por Deus, amados por Deus. Somos declarados filhos de Deus, temos acesso à presença de Deus. Percebe que enxergar o panorama faz a gente abordar o momento de maneira distinta. É claro que tem situações que nos abalam, tem situações que nos afetam. Amém, irmãos? No entanto, é uma falta de sabedoria quando a gente pega um momento complicado, um momento difícil e absolutiza esse momento como significando de maneira última a sua vida. Como se você fosse o momento. Como se você fosse a falência que você vivenciou. Como se você fosse definido pela ofensa que te machucaram. Essa absolutização do momento de dor é algo temerário. Fere o conceito de sabedoria divina nas nossas vidas. Então Deus está te convidando a enxergar a cena toda, a ter uma vista panorâmica. Isso serve também para as relações conjugais. Talvez hoje uma situação de conflito, de desajuste, de contrassenso, um negócio terrível, nojento, não quer ver a cara do outro. Mas peraí, foi sempre assim? Começou assim? Será que ali nos esconderijos da alma não existe aquele amor, aquela atração do princípio? Será que essa convivência tão desajustada, tão cheia de conflito, não foi suprimindo aquele amor que foi verdadeiro um dia, que foi genuíno um dia? Nós somos muito rápidos para absolutizar a vida a partir do momento de dor. Por quê? Porque a dor grita, irmão, ela incomoda. É ruim, ninguém gosta de ser ofendido, ninguém gosta de ser ferido, ninguém gosta de ser machucado, amém, irmãos? Ninguém gosta de ser diminuído, desprezado, humilhado. No entanto, nós estamos dentro de uma grande história. Uma das coisas que eu acho mais sensacionais da fé cristã, eu quero que você preste atenção aqui, é que a Bíblia, ela não é centrada em mim e em você. Por isso que a Bíblia não pode ser usada em nosso favor, ainda que tenha muito favor na nossa direção. A Bíblia não é sobre a nossa história, a Bíblia é sobre um Deus todo-poderoso, que diante do mal que Ele anteviu, Ele já tinha preparado redenção por meio do seu Filho. A história é sobre Ele. E aprendendo sobre o amor dele em relação a nós vamos compreendendo que o nosso papel nessa grande história não é o papel central. Nós não somos o protagonista da história, o protagonista é o Senhor. Que é terrível quando nós absolutizamos a vida a partir de um momento ruim que a gente está vivendo. Sofrimentos, irmãos, são esperados, aguardados. Eu diria que eles são inevitáveis. Biblicamente falando, eu poderia te afirmar com muito mais segurança de que você vai sofrer do que você vai enriquecer. Amém, irmãos? Percebeu que aqui a gente não fomenta a teologia da prosperidade. Amém, irmãos? O que não quer dizer que a gente não celebre o seu florescimento também na área financeira. Amém? E que não seja errado você ambicionar também conquistas financeiras e está tudo bem. Mas a nível de promessa eu diria que é muito mais esperado que você sofra do que você enriqueça. Amém, irmãos? Uma palavra motivacional para o seu feriado. Você ir embora falando, vem, pode vir, amém? Os sofrimentos nos aperfeiçoam. E é importante lembrar que na própria tribulação existe algo que pode fluir de mim. Esse amor pactual me lembra dessa paciência na tribulação. Porque o que é ter a paciência na tribulação? Não é um estado de nada me abala, porque eu carrego uma fleuma e eu fico intocável diante das catástrofes da vida. Não é isso não. Essa paciência na tribulação não significa não sentir a dor do momento que você está passando. Essa paciência na tribulação não significa que você não chora no dia do choro. Não significa que você não grita, está doendo no dia que dói. Essa paciência na tribulação é esse esforço que nasce do coração, mas toca a sua alma, que te faz olhar a vida de maneira panorâmica. Está doendo, eu estou sofrendo. Mas a minha história não para por aqui, porque a minha história, ela é contada por um Deus que tem uma história maior, que anteviu todo esse caos e proveu Cristo Jesus para me salvar, para me perdoar, para me entregar uma nova vida. Então, ainda que esteja doendo, e tem que admitir a dor, porque uma fé sincera e um amor não fingido não fica cobertando a dor, irmão, amém? É genuíno, mas mais genuíno ainda é o amor que Ele teve por nós, enviando Cristo Jesus na cruz, amém? Seguindo,
Perseverar na oração nos diz sobre como o amor está entrelaçado nessa prática de ouvir a Deus. Ainda que não de maneira explícita, mas que o texto não está dizendo de maneira explícita, mas eu percebo que isso é implícito no texto. A prática da oração, irmãos. Nós tratamos aqui sobre isso. A gente se acostumou com a ideia de oração enquanto pedir a Deus ou falar a Deus. E existe a parte na qual nós pedimos e falamos, mas oração é relação. Amém? Oração é sempre resposta, amém, irmãos? Amém? Quem lembra da primeira mensagem? Aconteceu uma cena interessante esses dias. Eu estava lá no meu condomínio e eu estava retornando, caminhando lá pelo condomínio, e eu sempre cumprimento, né, as pessoas que moram no condomínio, naturalmente. Olá, pai, tudo bem, tudo bem. E eu estou aqui, irmãos, e eu acho que eu estava falando com a Camila, alguma coisa assim, eu estou passando, aí passou uma mulher, uma senhora. Eu falei, olá, tudo bem? Aí ela fez assim, a oração é sempre resposta. Aí eu fiz assim, amém. Eu voltei, peraí, eu falei isso aí. Aí ela contou que estava aqui, olha que legal, amém, irmãos? Então, infelizmente eu não consigo lembrar de todo mundo ao mesmo tempo. Mas eu estava tão desnorteado que ela falou, a oração é sempre resposta, eu aqui, amém. Eu já ouvi isso aí antes. Amém. Vamos ler o 13, 14, 15, vamos lá. Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade. Então percebe que Paulo vai começar a intensificar o negócio? Porque aparentemente ele está falando de coisas imateriais, do mal, do bem. Agora começou a mexer no bolso. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então toda a mensagem te preparou para a gente começar a tocar nessas situações. Compartilhe o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Pode deixar esse texto aí, pode deixar esse texo. Compartilhar, repete comigo, compartilhar. Muito bem. Se existe uma expressão vinculada à ideia de prosperidade nas Escrituras, não é a ideia de acúmulo, mas a ideia de compartilhamento. Amém? Na nossa sociedade, no mundo pós-moderno, a ideia de prosperidade tem a ver com acúmulo. Quanto mais eu tenho. Na ideia bíblica de prosperidade, está vinculado à partilha, a compartilhamento. Se a gente pudesse colocar uma régua sobre prosperidade, essa régua não seria na quantidade de bens que você possui, mas na sua prontidão, disposição e disponibilidade em partilhar aquilo que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. E assim, irmãos, eu já passei por situações onde isso foi uma situação que marcou muito. Teve uma vez que eu fui na casa de uma família da nossa igreja, não vem ao caso citar nominalmente, porque enfim. Mas eu fui na casa dessa família há muitos anos, muito amigo de um irmão, e lá eles prepararam um jantar. Isso tem muitos anos, a Edrins não tinha nem sido fundada. E eu fui lá na casa dessa família, e foi um tempo maravilhoso, irmãos. Assim, maravilhoso. Foi um dos jantares mais especiais que eu já pude participar. Sabe aquela comida feita com muito amor, muito carinho assim? E a gente se fartou ali, e se divertiu, e ficou a noite toda. E quem cozinhou foi a mãe desse irmão, o pai desse irmão estava junto, e a gente celebrou ali, foi um tempo muito legal, muito bacana. Meses depois eu fui descobrir que era a última mistura que eles tinham da semana. Era a última. Eu tinha uma relação muito forte com esse irmão, ainda tenho. A amizade muito sincera, e de alguma maneira eu fui o instrumento, vamos colocar assim, para ajudar esse irmão a estar na igreja, que ele dava um trabalho que vocês não têm ideia, amém, irmãos? E lá na minha época de 19, 20 anos, eu lutei muito por ele, ia na casa dele, lutava por ele mesmo, e ali naquela cena, uma cena de amizade mesmo, mas os pais queriam expressar gratidão. Eu não fazia ideia disso. Não fazia ideia. Meses depois eu fui tomar conhecimento disso. E diante de coração, irmãos, não existia fingimento, não existia um sentimento tipo assim, vamos fingir que está tudo bem, entende? Era a expressão pura de gratidão ao Senhor, evidentemente, por ver o filho na fé e etc. E assim, um jantar fantástico. Sabe, havia contentamento, havia graça, havia alegria naquela cozinha, naquela janta, naquele local maravilhoso. Quem está entendendo, irmãos? E ninguém rouba de mim, de que prosperidade é aquele jantar. Amém?
prosperidade é aquele jantar, onde não havia travas, não havia obstáculos, havia gratidão, contentamento. Amém? E não, eu não vou iludir as pessoas de não, faça isso e que depois Deus vai dar mais. Não é isso não, amém? Isso é fórmula para tentar reduzir Deus a um tipo de prática para você obter favor em troca. Não é isso. Deus o supriu, amém, irmãos? Deus o sustentou, graças a Deus, tudo floresceu. Mas prosperidade é isso, irmãos. Então, por vezes, você se acostumou com uma ideia de sempre planejar ser um abençoador a partir do momento que você atingir certo padrão. E não faça essa cara de indiferente comigo não, amém? Eu já pensei assim também. A gente fica elucubrando, pensando, quando eu assim, aí eu farei isso. Entende? E nas entrelinhas desse pensamento, a gente está dizendo, Senhor, eu estou esperando você fazer a sua parte. Poxa, Senhor, que hora que você vai me colocar no patamar que eu espero para que então eu possa ser generoso? Quem está aqui me entendendo? O silêncio sepulcral do domingo passado perpetua até o dia de hoje. Amém? A gente fica planejando, porque a gente está esperando que Deus faça para que nós possamos fazer. A questão é que isso é uma indiferença com o que Deus fez, para que nós pudéssemos cogitar em fazer também. Glória a Deus, meus irmãos. Prosperidade não tem a ver com acúmulo, tem a ver com essa liberalidade no coração. Então Paulo escreve, compartilhem com os santos as suas necessidades, porque é incoerente quando eu tendo conhecimento da necessidade do outro e eu provando de satisfação naquela mesma área, eu não partilhar. De tal maneira que a pobreza extrema, do ponto de vista teológico, não é não ter para si, mas é tendo, não partilhar com o que não tem. Isso seria o miserável segundo as Escrituras. Aquele que mesmo tendo, não compartilha. Amém? Diga assim, verbo amar. Muito bem. Então, vamos ao verso 14. Abençoe aqueles que o perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. É importante, até que esqueci de destacar para vocês, muitos teólogos dividem essa porção do 9 ao 21 em duas partes. A primeira até o 16, sobre o amor que nós devemos cultivar com os da comunidade da fé. E do 17 para frente com aqueles de fora, que não comungam da mesma fé. Eu sigo o mesmo rito, o mesmo entendimento, porque é o que o texto aponta. O que não significa que esse amor fraternal não deva ser estabelecido com os de fora. O que não significa que esse amor pactual não deva ser derramado também nos de fora. Amém, irmãos? Mas é uma divisão que, a meu ver, segue a linha do autor, que no caso aqui é Paulo. Muito bem. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. Paulo tem um profundo interesse de que aqueles que estão em Cristo consigam compreender a ideia ou a proposta de que nós temos, presta atenção aqui, por conta do amor derramado em nossos corações, nós temos, diga eu tenho, a possibilidade de encerrar o ciclo do mal. Amém? Basicamente Paulo está tentando demonstrar assim, independente de quem o discurso viesse a atingir, ei, vocês estão em Cristo, e porque estão em Cristo, existe um amor em vocês agora, ou seja, o mal pode se perpetuar, se vocês não se interessarem em colocar um ponto final nisso. Paulo está comissionando, recrutando a igreja, ei, eu conto com vocês, para que vocês encerrem o ciclo do mal. Então, diante da perseguição, não é que você vai aplaudir a perseguição, mas existe algo que você pode fazer, que não necessariamente vai encerrar a perseguição, mas você vai colocar um fim no ciclo do mal, para que você não seja capturado por esse mal, para que você não se torne escravo da vingança, que ele já vai tratar. Porque se você se enveredar na vingança, o mal te possuiu, o mal te aprisionou. Você agora é só mais um escravo da vingança, que você só agora quer pagar as coisas. Você se tornou um escravo da justiça retributiva. Se você agora é alguém que quer fazer justiça com as próprias mãos, no fim você é alguém que não confia na justiça do Senhor. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Então percebe que o amor ele opera numa dimensão que vai além da razão.
Irmãos, razão por razão. Eu já lidei com tantos e tantos e tantos e tantos aconselhamentos. De toda a natureza que posso imaginar. Marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, líder e liderado, e por aí vai. E é muito raro, irmãos, é muito raro, sendo bem amistoso, muito raro, você ter uma situação onde um está 100% correto e o outro 100% errado. Amém? Aí o irmão do lado está pensando que você não conhece a minha esposa. Nunca vi errar. Não é? Hoje é o dia da redenção, aleluia. Porque são ângulos distintos e argumentos legítimos. Raramente acontece uma situação completamente grotesca. Mas nem que seja 2%, amém, irmãos? Tem alguma coisa de verdade no que o outro está falando. No culto das mulheres, eu não sei quem estava aqui, homens, foi uma brincadeira que eu fiz. E curiosamente foi o momento que as mulheres mais celebraram a Jesus no culto. Me dediquei, trouxe uma mensagem profunda, mas nesse momento, meu Deus do céu, virou um êxtase. Que eu disse da seguinte maneira: irmãs, vocês têm que entender que o homem é tão tonto que quando ele estava sozinho no jardim, ele não percebeu. Deus teve que falar, estando o homem só, amém? É tão tonto que ele não percebe, é tão viajado que ele não consegue ver a solidão que ele estava. Isso permanece até os dias atuais, amém? A questão é o seguinte: nós temos uma habilidade mediada pela graça. Isso não vem de nós, isso não é força nossa. É a graça de Deus que nos habilita a encerrar o ciclo do ódio, a encerrar o ritmo da vingança. E ao encerrar, isso não significa causar ganha no âmbito natural para você, amém? Mas glorifica ao Senhor. Então, percebe que nós nos acostumamos a sempre querer vencer na argumentação. E muitas das vezes, as suas argumentações vão te levar à razão. E do outro lado, também. Sim ou não? São ângulos, são interpretações distintas, construções distintas. Muitas das vezes, um está falando em um idioma e outro no outro. Ambos estão querendo bem um para o outro, mas não conseguem mais verbalizar, não conseguem mais comunicar. O elemento do amor, ele faz com que o cálculo seja diferente. O elemento do amor, ele pensa na aproximação antes da vitória no argumento. O elemento do amor, ele levanta a bandeira da paz não como um prosélito, entende? E também não para ser reconhecido na argumentação, porque alguns tentam utilizar da tática da pacificação não como essência, mas como tática, estratégia mesmo, entende? Para obter algum tipo de retorno. Não é disso que Paulo está falando. Está falando de você se posicionar de uma maneira onde você encerra. Porque não existe nada mais terrível para alguém que está sendo alimentado pelo ódio receber de alguém amor, receber de alguém uma bênção. Isso desmonta, irmão, sim ou não? Isso desmonta, isso desarma. Isso faz a pessoa ficar assim: poxa, eu estava esperando que ele reagisse com ódio, e aí a gente ia continuar. Mas quando o outro lado, ao invés de responder em ódio, que seria o mais proporcional, responde em amor, aí aquele castelo vai se desmontando. E aí começa a criar um cenário onde a reconciliação se torna crível, possível. Mas quando eu faço isso, eu estou carregado de um sentimento de aproximação? Nem sempre. Por isso que é errado a gente conceituar amor como sentimento. Mas também é errado dizer que amar não envolve o sentimento. Amém? Certamente que o amor envolve sentimentos. Em alguns momentos o amor vai ser visto mais pela atitude, pela decisão, ainda que o nosso sentimento não esteja muito bem ordenado. Mas outras vezes o amor vai ser acompanhado dessa expressão sentimental mesmo, carregado de afeto. Amém, meus irmãos? É como a gente vai perceber. Seguindo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Repete comigo assim: amor contextual. Amém? Então o que é amor? Seria apenas ser gentil? Uma pessoa chorando, uma pessoa em profundo sofrimento, e eu não tenho o mínimo de compaixão com ela, eu não consegui chorar com ela que está chorando. Entenda, numa situação, amém, irmãos?
eu não consegui ter o mínimo de conexão com a dor dela, sendo possível. É óbvio, muitas dores não servem. Falando de situações, está dentro ali do seu círculo, e você não conseguir conectar minimamente com a dor dela, isso é uma falta de amor. Da mesma maneira, quando você não consegue celebrar a vitória do outro. Então percebe, eu amo quando eu celebro uma vitória que não me atingiu. Eu amo quando eu consigo me doer junto com aqueles que estão debaixo do sofrimento. Então percebe que o amor também é contextual. O amor pode ser choro, o amor pode ser riso. Da mesma maneira como um riso no momento errado pode ser o anti-amor. E da mesma maneira como o choro pode ser o anti-amor numa situação que o exigido, de maneira coerente, com um amor sincero, era o sorriso. Quem está aqui? Amém? Tem pessoas que são amadas no dia do luto. Tem pessoas que só reconhecem o que é amor no dia da dor. Tem pessoas que só conseguem compreender quem de fato as ama quando elas provam de uma vitória. É muito triste, irmãos, quando pessoas se deparam que muitos que estavam próximos não tiveram o mínimo de alegria diante de uma realização que você teve. E é um sentimento ruim, sim ou não, irmãos? Quando você percebe que no fim a pessoa que estava ali ao seu lado, ela não estava por você, ela estava querendo ter o que você tem. E aí quando algo lhe é acrescentado, não existe euforia, alegria. Então o amor também é contextual. Tem momentos que o amor vai ser manifesto chorando. Tem situações que o amor vai ser manifesto celebrando, se alegrando. Sabe, não seja aquele tipo de pessoa que tenta passar por essa vida se esquivando de toda experiência emocional. Entende? Se esquivando. Uma vez eu escutei algo que tem muitos anos, não é do nosso contexto, não é daqui, nem de Campo Grande, nem nada disso. Mas uma vez eu escutei algo que eu fiquei assim, aterrorizado, irmãos. Na época, Maria Clara devia ter um aninho. Eu escutei uma pregadora dizendo da seguinte maneira: olha, eu viajo tanto, pregando pelo Brasil, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Cheguei esses dias na minha casa, não é aqui, amém, irmãos? E aí meu filho estava triste, porque eu não estava no aniversário dele. Aí eu disse: menino, você faz aniversário todo ano. Eu estava cumprindo a missão de pregar o evangelho. Aí eu fiquei assombrado com a declaração. Só que eu fiquei mais assombrado ainda com a reação. Muitas pessoas: aleluia! Terrível, irmão, desumanidade. Isso é podre, isso é fétido. A criança querendo celebrar o seu aniversário. Falta de sabedoria, quem está entendendo? Entender que tem que parar, tem que celebrar. Pode não ser uma celebração, algo importante para você. Deveria ser, né? Para uma mãe, né? Mínimo, né? De humanidade. Mas ainda que não seja tão importante para mim, porque amo, eu entro na dimensão do outro para entender o valor que ele entrega, ou pelo menos aprender um pouco com o valor que ele entrega. Quem está entendendo, irmãos? É certo que tem coisas que não afetam a gente, porque não é do nosso gosto, não é do nosso feitio, não é da nossa experiência, da nossa vida, está tudo bem. Mas ainda assim, aí está o amor, ele é contextual. Eu me dedico, eu busco entrar na cena, eu tento incorporar ali para poder vivenciar, para poder ter a mesma experiência, para poder me alegrar com o que se alegra, ainda que a vitória não seja minha, ainda que o resultado não seja meu, ainda que o êxtase não seja meu, mas porque eu amo, eu entro na situação. E aí eu busco me alegrar, porque a alegria contextual, ela faz explodir de alegria o alvo daquela situação. Amém, irmãos? Da mesma maneira, no trabalho pastoral, a gente lida com muitas situações de velórios, né? Faz parte. A gente tem uma escala de pastores para atender velórios, para você ter uma ideia. Velórios, casamentos, visitas. Mas é boa parte do nosso trabalho. E são situações tristes. Irmãos, tem situações que eu fico assim extremamente incomodado, de pessoas que não valorizam o que está acontecendo, entende? E desrespeitam os familiares, desrespeitam o contexto, faz pouco caso. Quem está entendendo? O amor é contextual. Se eu vou para um velório, eu vou para nutrir o luto, eu vou para participar da dor. Eu não vou lá para me demonstrar mais forte.
Entende? Eu já vi coisas grotescas do tipo: por que o povo está chorando? Por que vocês estão chorando? Deus é maior, a alegria vem pela manhã. O seu choro é incredulidade. Isso é uma bizarrice. Amém? Jesus chora por Lázaro, Jesus chora por Israel, por Jerusalém. Então que experiência é essa? Que amor seria esse? Que tenta se colocar superior aos outros. Amém, irmãos? Chorem com os que choram. Aleluia. Próximo. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui há uma discussão se essa expressão pessoas humildes diz respeito a pessoas que eram de classes inferiores na sociedade, ou de pessoas que eram mais contidas. Há uma dúvida. Eu tenho para mim que o contexto aqui está falando de pessoas que na sociedade lá da igreja de Roma eram desfavorecidas financeiramente, entende? Então, como Paulo tratou desse assunto das diferenças financeiras em outras cartas, eu acredito que aqui está dentro da mesma questão, buscando demonstrar que olha, em termos de fé cristã nós somos todos irmãos. Amém? Vou fazer um comentário aqui, por favor, não leve para outra questão. Mas todo instrumento de segregação em uma igreja deve ser considerado algo ruim. Qualquer elemento de segregação, não há justificativa bíblica nenhuma, nem margem para isso, para se criar situações, cenários de divisão dentro da igreja, entre famosos e não famosos. Amém? Glória a Deus. Todo tipo de forma de segregação, área reservada para uns, VIP para outras coisas, irmão, isso é um mal. Isso é um mal, não tem outra coisa para se falar. Não tem explicação, argumentação. Não se trata uma conduta ruim de pessoas, de tratar alguns como ídolo, utilizando de uma maneira não bíblica. Quem está entendendo? Que a igreja ela não respira segregação. A igreja respira unidade. A igreja respira o que? Mistura. A igreja respira contato. A igreja respira olho no olho. Onde as diferenças, sejam sociais, sejam profissionais, aquelas são niveladas. Somos um em Cristo, somos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Harmonia entre os diferentes. Mesma atitude para com os outros. Vamos lá, do 17 ao 21. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Diga amém bem forte. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. 18. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Bem-aventurados os pacificadores. No que depender de nós, tendes paz com todos. Mais uma vez, Paulo está reafirmando. Existe algo que foi concedido mediante a graça. O amor de Deus opera em nossos corações. Vocês foram habilitados para serem pacificadores. Então, no que depender de vocês, busquem a paz. Busquei a paz e o retorno não foi o que eu imaginava. Então fiquem em paz. Amém? Mas se certifique de que da sua parte não existe a resposta vingativa. Examine o seu coração. Talvez a narrativa da sua vida ela foi construída em cima disso. Você passou por situações injustas, infância, adolescência, juventude. Às vezes você foi escanteado na sua família. E a sua vida foi construída em cima da vontade de mostrar para todos que você deu conta. Isso é vingança. Isso é um sentimento retributivo. É o sentimento de demonstrar, está vendo? E o Senhor deixa muito claro em relação a isso. Essa vingança não tem nada a ver com o amor que eu confiei a vocês. Vingança quem faz sou eu, diz o Senhor. A ira, o Senhor diz, deixa comigo. Amém? Existem situações ruins, mas que nós provamos nessa vida, sim. Existem situações de injustiça, irmãos. Existem. A questão é que nós não podemos diminuir Deus pelo cenário que a gente está vivendo. Mas a gente deve apresentar o coração de Deus para o cenário que a gente está vivendo, amém? O caminho é o contrário. Então, entre a situação e as minhas razões e o que o Senhor diz, eu devo escolher o que o Senhor diz. Encerre o ciclo do ódio. Encerre o ciclo do ódio. Se necessário, assuma o dano. Mas não carregue o alimento de vingança. Deixa eu dizer algo.
a questão do vingar, vamos colocar, não é o contrário, direto, tá, mas de maneira contextual. Vamos colocar o contrário da vingança, o perdão. Pode ser? Diga assim, vingança e perdão. Eu acho muito interessante quando a Bíblia fala sobre perdoar. Obviamente não teria tempo para falar destacadamente sobre isso, mas a Bíblia fala para nós que quanto aos nossos pecados, isso foi resolvido. Pequei há 10 anos, foi resolvido. Pequei ontem, isso foi resolvido na cruz do Calvário. Amém? Pequei agora julgando o pregador, isso foi resolvido também. Mas perdoar é um imperativo. Então é possível que eu desenvolva uma espiritualidade torta, onde eu celebro o perdão dos meus pecados, mas completamente tomado pela arrogância, continuo me vingando dos outros. Porque penso, o meu pecado está resolvido. O pecado foi resolvido. Mas justamente porque você foi perdoado, que agora você tem a incumbência de dar sequência a isso. Então, quem sabendo que foi perdoado, continua alimentando vingança e ódio, você nas entrelinhas está desmerecendo o sacrifício de Cristo. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, o seu sacrifício foi insuficiente. Resolveu o meu problema, resolveu aquilo que me afastava do Senhor, mas não teve tanta potência ao ponto de me tornar alguém semelhante a Cristo, o perdoador. O perdão dos pecados, ele sela, ele estabelece o começo da nossa caminhada cristã. Amém? Você que está aqui hoje, nunca entregou sua vida para Jesus, os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Amém? Hoje é a noite para você aceitar esse perdão. Os seus pecados foram perdoados. Então, a consciência do perdão dos pecados, ele marca o começo da vida cristã. Quem entendeu, diga amém. Perdoar é um indicativo de que você está amadurecendo. Receber o perdão é um indício de que você nasceu de novo. Conseguir perdoar é um indicativo de que você vem sendo aperfeiçoado e você está amadurecendo. Quem entendeu? Glória a Deus. É exigir de nós. Não retribua ninguém mal por mal. Isso é o que não fazer. No verso 17, 18, é o que você deve fazer, buscar a paz com todos. Coerência de testemunho, praticar o bem, para cristãos e não cristãos. No que depender de vós, tendes paz. Seja um promotor da paz. Ser pacificador não significa ser neutro em situações que são claramente contrárias à vontade de Deus. Lembra, eu devo odiar o que é mal. Glória a Deus. Eu devo odiar o que é mal. Diante de uma situação de agressão, de violência, você não vai chegar diante do abusador, diante daquela pessoa que está ferindo o outro e dizer assim, vamos ficar em paz. Não, se necessário, irmãos, dependendo da situação, você vai precisar ser extremamente agressivo para que o mal seja interrompido. Amém? As situações de agressão doméstica, que o primeiro conselho que o indivíduo tem que receber não é do pastor, é da polícia. Sim ou não? E pastor que tenta amenizar situações de violência doméstica está comungando com o mal. Então nós devemos, isso é uma exigência do amor não fingido, ser profundamente contrário ao que é mal. Amém, irmãos? Ponto. Outra coisa é alimentar o sentimento de vingança. Deus te concedeu um amor para que você encerre o ciclo do ódio. Faça desse feriado algo diferente. Não seja vingativo. Vamos lá, 19. Vamos encerrar. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Volta para o 20. Esse texto aqui, Paulo está fazendo uma citação direta de Provérbios. Provérbios 25, 21, 22. Onde ele vai falar justamente isso. O autor de Provérbios vai falar sobre amontoar brasas vivas na cabeça do outro. Que outro é esse? O que te ofendeu.
Então, quando o perseguidor, o inimigo, recebe de você, ao invés de retribuição maligna, recebe de você uma bênção, um alimento, ou seja, uma dádiva, você responde de maneira desproporcional ao que ele imaginava, você amontoa brasas quentes na cabeça dele. Aí o que significa isso, irmãos? Alguns já devem estar pensando, agora vai queimar a cabeça desse miserável, infeliz. Não é isso. A ideia aqui é que isso seria uma linguagem poética para falar sobre afetar a consciência do outro. É como se isso gerasse um constrangimento. E constrange, irmão, sim ou não? Constrange, irmão. Quando alguém está deliberadamente fazendo um mal e você responde com bem, ou quando você está deliberadamente fazendo mal e alguém lhe responde com bem, com gentileza, com educação, você fica desmontado, você fica desorganizado. É como se você estivesse pedindo, me bate de volta, eu te xinguei, é para xingar de volta. Que história é essa de você agora querer ser bom comigo? Continue sendo mal, porque você sendo mal alimenta a minha maldade. Você sendo mal, eu me sinto seguro para ser mais mal ainda. Quem você pensa que é para me tratar bem? Esse é o poder de andar em amor, praticar o bem, de ser apegado ao bem, é conseguir desarticular, desmontar todo aquele planejamento, todo aquele ciclo maligno, ainda que o resultado final não lhe entregue o favorecimento que você imaginava. Mas o que é praticar o bem, irmãos? É ser um companheiro de Deus nessa jornada, é ser um parceiro de Deus na promoção, no estabelecimento da paz dele, e isso deveria gerar em nós satisfação. Glória a Deus, irmãos. Amém? Último versículo, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, no que diz respeito ao amor e nessa interação com as coisas más, eu devo odiar o que é mal. Eu não devo pagar o mal com o mal. Deus abomina a vingança. Nossa, tentar fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem visto no Brasil algumas cenas como essas. Não sei se vocês têm acompanhado. Eu entendo, a sociedade se cansa de ver um sistema que não pune. Eu entendo isso. Mas você percebe o estado que o ser humano fica quando ele vai fazer justiça com as próprias mãos? É um estado animalesco, é um instinto, é a barbárie, é a desordem. Vocês acompanharam recentemente? Um estuprador, o povo arrancou lá da polícia e matou o cara. Toda sorte de pessoas, a indignação, a revolta. Então é evidente, eu não sou ignorante, eu entendo a revolta popular. Eu só estou falando do retrato da cena, entende? Da fotografia, é a barbárie. A graça de Deus, de alguma maneira, ela sustenta o tecido social. Porque, irmãos, o ser humano é tendencioso ao caos, não tem jeito não. Aquilo ali é o ser humano. Justiça com as próprias mãos, a revolta. Você pode imaginar, irmão, a cena terrível. E passava homem, mulher, senhora, idoso, e cada um pagando aquele mal. Eu não teria tempo para falar hoje, mas Romanos 13 vai falar sobre o mal ser punido. E alguns, é muito comum isso, você quando está lendo a Bíblia, o pessoal vem me perguntar, mas pastor, Romanos 12 falou que não é para pagar o mal com o mal, e Romanos 13 está falando que é para punir o mal. Pastor, eu estou querendo ler só Romanos 13. Porque Romanos 13, ele não altera a moralidade, não existe uma moralidade ambígua, é só uma, amém? Mas é que Romanos 13 ele está falando das estruturas, o aparato do Estado, o poder judiciário, os governantes. A autoridade, não a pessoa, a autoridade ela é estabelecida por Deus. E a autoridade é serva de Deus. O poder judiciário é servo de Deus? Sim. Para recompensar o bem e punir o mal. Quando as forças de poder recompensam o bem e punem o mal, eles glorificam ao Senhor. Felizmente não é o que a gente tem testemunhado. Entende? Então, eu falei no começo da mensagem, não teria tempo para desenvolver, apenas para que você estude. Deus vinga o mal. Deus pune o mal. Punirá de maneira última no juízo final. Mas nesse tempo presente, eu vou concordar com John Stott, N.T. Wright. Eles enxergam duas maneiras que Deus pune o mal no tempo presente. Primeiro, julgando a sociedade, deixando que a sociedade viva os seus próprios desejos, que é o que acontece em Romanos capítulo 1.
Então não é Deus pesando a mão, é Deus tirando a mão. Como quem diz, vocês estão entregues aos seus próprios desejos, desordem, caos. Isso é uma forma de julgamento. Então o Brasil está sendo julgado? Isso é uma boa pergunta, não afirmei nada. Outra forma do mal ser punido é justamente por meio desse investimento de autoridade que Deus concede às figuras do Estado. E quando tomadas de sabedorias, reconhecendo que são servas de Deus, punem o mal de maneira proporcional e recompensam o bem. Então Deus usa das estruturas estatais, os poderes, para que o mal seja punido. Na boa ordem de Deus, é assim que deveria acontecer. Infelizmente, nós estamos no mundo caído. E muitas das vezes que a gente observa é que o mal está sendo prolongado. Quem está entendendo? Então não confunda isso, a justiça que Deus incumbe a figura de autoridade, porque a autoridade é estabelecida por Deus para punir o mal, com você sendo responsável individual de fazer isso. Você não é. A sua incumbência é de amar. A sua incumbência é de perdoar. Então eu vou encerrar lendo esse pequeno texto. Não seja vingativo, buscando justiça com as próprias mãos. O responsável pela vindicação é o Senhor. A balança da justiça é do Senhor. O Senhor irá retribuir. Ele fará o cálculo e retribuirá o mal da maneira justa. Nossa parte é saber esperar no Senhor. O mecanismo da vindicação é um sinal de não confiança no Senhor. Ele que é o justo juiz. Se eu me atrevo a querer ser o vingador, o justiceiro, eu estou descredibilizando o próprio Senhor na sua atribuição de fazer justiça. Retribuir o mal com bem amontoará brasas vivas na cabeça do perseguidor. Não deixe o mal vencer. Vença o mal com o bem. Nós somos ministros do Senhor, não só os pastores, todos. Nós temos acesso à graça do Senhor. E o alvo é que Deus seja glorificado e que a graça triunfe sobre toda a lógica de retribuição. Quantos foram abençoados, dá uma glória a Deus bem forte aí.